Olá, amigos e amigas do canal Arcano Lilo, aqui desta comunidade, seu canal Arcano Lilo, o canal socioeducativo e de entretenimento. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal, retornando para mais um quadro Pinceladas, este mês de novembro dedicado à Declaração Universal dos Direitos Humanos. E chegamos ao artigo de número 16. Neste vídeo eu vou falar dos artigos 16 até o artigo 29 e depois vai ficar faltando o artigo 30, o último artigo, que será no dia 30, junto com a live especial de comemoração deste mês de pinceladas sobre a Declaração Universal de Direitos Humanos. Neste dia, a live terá o seguinte tema: Direitos Humanos e neo-humanismo, pós-capitalismo e cooperativismo. Repetindo então o tema para você: direitos humanos e neo-humanismo, pós-capitalismo e cooperativismo. Aguardo todos vocês lá nesse dia 30 para esta belíssima live. Vamos ao artigo 16 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. 1. A partir da idade núbil, o homem e a mulher têm direito de se casar e de construir família, sem restrição alguma de raça, nacionalidade ou religião. Durante o casamento e na altura da sua dissolução, ambos têm direitos iguais. O que mais chama atenção aqui nessa primeira parte, falando sobre a partir da idade núbil, então a idade que se possa casar. No Brasil, esta idade, sem exceção, é a idade de 16 anos. As exceções que antes eram previstas foram revogadas a partir da Lei 13.811, que foi sancionada pelo presidente atual do Brasil no dia 12 de março de 2019. Então essa Lei 13.811 estabelece, sem exceções, idade núbil de 16 anos. Tá? Possa ter o direito de se casar, construir família, sem restrição alguma de raça, nacionalidade ou religião. Então, garantindo também direitos iguais durante o casamento e caso haja dissolução do mesmo. O casamento não pode ser celebrado sem o livre e pleno consentimento dos futuros esposos, porque algumas tradições religiosas ou culturais em algumas partes do mundo prevêem a possibilidade da escolha pelos pais. Então, agora, dentro do artigo 16 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a pessoa é que tem o direito de escolher. A família, o item 3 do artigo 16. A família é o elemento natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção desta e do Estado. Então, estabelecendo também como célula máter, por assim dizer, a célula máter da sociedade, a família, e garantindo pleno direito à proteção por parte da sociedade e do Estado. Artigo 17. Toda pessoa, individual ou coletiva, tem direito à propriedade. Então garante aqui o direito à propriedade, à livre propriedade, né? Que é uma garantia das sociedades democráticas liberais do nosso tempo. Ninguém pode ser arbitrariamente privado da sua propriedade. Então, se a pessoa adquiriu o bem, a propriedade, ela não pode ser privada sem uma justificativa legal para tanto. Então não pode impedir caminhos, acessos e benfeitorias na propriedade do outro só porque ela está... No Brasil existe uma caracterização chamada de terreno encravado. Então esse tipo de propriedade ela tem que ter o acesso devido, ela não pode ter restrito seu acesso. O artigo 18. Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião. Este direito implica a liberdade de mudar de religião ou de convicção, assim como a liberdade de manifestar a religião ou convicção sozinho ou em comum, tanto em público como em privado, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pelos ritos. Então a pessoa não pode ser discriminada pela prática religiosa,
seja essa prática individual ou coletiva, seja em público ou no privado, ela tem plenos direitos de realizar sua prática religiosa sem interferência do Estado ou de vizinho ou de qualquer outra pessoa. Essa é a garantia do artigo 18 na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que nós já vimos no Brasil, né? Terrenos de umbanda sendo depredado, colocado fogo, sendo quebrado, invadido, tendo as reuniões interrompidas. Além desse que está exposto na Declaração Universal dos Direitos Humanos, nós temos a Constituição que assegura o direito à liberdade religiosa e também o direito à reunião, não podendo ser essa reunião interferida de espécie alguma, de forma alguma. Artigo 19. Todo indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão, o que implica o direito de não ser inquietado pelas suas opiniões e o de procurar, receber e difundir, sem consideração de fronteiras, informações e ideias por qualquer meio de expressão. Então a pessoa tem aqui no artigo 19 assegurado a sua liberdade de expressão, assim como está na Constituição do Brasil, né? Nós vemos que muitas vezes alguns estados despóticos ou ascensão ao poder de pessoas autoritárias querem suprimir o direito à liberdade de expressão. Essa liberdade de expressão agora ela está confusa também, porque as pessoas postam, e por interesses escusos, postam fake news, postam notícias falsas, informações falsas, mas mesmo assim o escritor, o jornalista, o poeta e o cidadão comum, ele tem assegurado a sua liberdade de expressão. É bom saber que cada país também tem as punições adequadas para aqueles que usarem de sua liberdade de expressão de uma forma desonrosa ou de forma a atacar insidiosamente ou causar injúrias a outras pessoas. Artigo 20. Toda pessoa tem direito à liberdade de reunião e de associação pacíficas, o item 1. E o item 2 diz: ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação. Então, por coação, a pessoa não pode entrar para determinadas associações porque ela foi coagida, mas ao mesmo tempo também ela tem direito à liberdade de reunião, conforme já havia falado anteriormente, é um direito constitucional garantido, é também um direito da Declaração Universal. Artigo 21. Toda pessoa tem o direito de tomar parte na direção dos negócios públicos do seu país, quer diretamente, quer por intermédio de representantes livremente escolhidos. Então aqui é a possibilidade de ser eleito e de eleger, a possibilidade de ser representante também, de acordo com a democracia estabelecida em cada país. 2. Toda pessoa tem direito de acesso em condições de igualdade às funções públicas do seu país. Esse direito, muitas vezes, ele não está sendo respeitado, porque muitas vezes os pobres, as pessoas em situação de exclusão social não têm acesso devido aos serviços públicos. Então ainda temos que avançar muito neste ponto, item 2 do artigo 21. Item 3. A vontade do povo é o fundamento da autoridade dos poderes públicos e deve exprimir-se através de eleições honestas, a realizar periodicamente por sufrágio universal e igual, com voto secreto ou segundo processo equivalente que salvaguarde a liberdade de voto. Pois bem, então hoje ainda temos um mecanismo para influenciar diretamente o resultado das eleições, mecanismos como algoritmos e bots, mecanismos de controle social, mecanismos de controle digital que controlam a sociedade, inclusive podendo interferir na liberdade de escolha. Então não é só mais a propaganda eleitoral ou aquele corpo a corpo que era feito na campanha eleitoral. Hoje ainda temos um processo que é perigoso, que interfere na democracia, com o uso de bots, uso de robôs e uso de algoritmo e a venda de dados, como foi feito, por exemplo, pela Cambridge Analytica. Então são as atitudes que essa contemporaneidade
que essa contemporaneidade marcada pela tecnologia digital fere sim artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 22. Toda pessoa, como membro da sociedade, tem direito à segurança social e pode legitimamente exigir a satisfação dos direitos econômicos, sociais e culturais indispensáveis, graças ao esforço nacional e à cooperação internacional de harmonia com a organização e os recursos de cada país. Então a pessoa tem que lutar por direitos, por igualdade de direitos. Nós sabemos que hoje nós estamos falando aqui de direitos humanos, mas nós sabemos que o mercado e o capitalismo em geral, ele estabelece vários tipos humanos, aquele que pode, que tem poder aquisitivo, e aquele que não pode, que não tem poder aquisitivo ou que não tem poder econômico. Com isso, é criada de uma forma indireta, é criada sim uma classe de sub-humanos, aqueles que não podem consumir. Então está assegurado no artigo 22 que a pessoa tem que ter dignidade humana, quer dizer, tem que haver asseguradas todas as condições básicas de sobrevivência com dignidade. E isso pode ser cobrado e deve ser exigido das autoridades governamentais em cada país. Artigo 23. 1. Toda pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha do trabalho, a condições equitativas e satisfatórias de trabalho e a proteção contra o desemprego. Então, no Brasil, nós temos hoje cerca de 12 milhões de desempregados, né? Pelo mundo afora, há milhares, milhões de pessoas que vivem abaixo da margem da pobreza, pessoas que não têm condições alguma, não têm acesso a saneamento básico, à saúde, à moradia, nada disso. Então vejam só que o artigo 23 ainda é mundialmente desrespeitado, pois em todos os países, nós acreditamos aqui, em todos os países praticamente, talvez alguma exceção a países nórdicos ou algum país bem pequeno da Europa, mas a maioria de todos os países aí nós temos sim pessoas desempregadas sem as mínimas condições. O item 2 do artigo 23. Todos têm direito, sem discriminação alguma, a salário igual por trabalho igual. Isso aqui é interessante porque há não muito tempo atrás nós tínhamos dados de que as mulheres no Brasil, exercendo a mesma função, ganhavam menos que os homens. Então existe uma discriminação por sexo, né, sexista, onde às vezes uma engenheira está ganhando talvez menos que um engenheiro e isso não se justifica. Item 3. Quem trabalha tem direito a uma remuneração equitativa e satisfatória, que lhe permita e à sua família uma existência conforme com a dignidade humana e completada, se possível, por todos os outros meios de proteção social. Então, além de receber um salário digno pelo trabalho, isso é direito do trabalhador, assegurado aqui pelo artigo 23, item 3 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, além desse direito ao trabalho, ele tem assegurado também todo acesso à rede de proteção social, previdência social, saúde pública, né, a escola, a creche, essas coisas que formam a rede de proteção social. 4. Ainda do artigo 23. Toda pessoa tem o direito de fundar com outras pessoas sindicatos e de se filiar em sindicatos para a defesa de seus interesses. Então nós vemos hoje a forma de luta sindical, ela está bem prejudicada, né? Nós vemos o esvaziamento dos sindicatos, alguns sindicatos também delegaram nas suas missões, né? Passaram para o lado do patrão ao invés de se manterem fiéis aos ideais e às necessidades do trabalhador. E por outro lado nós vemos como o imposto sindical sendo retirado e toda a ordem de desincentivo à prática sindical. Então o item 4 do artigo 23 rege sobre esse direito à sindicalização. Artigo 24.
Toda pessoa tem direito ao repouso e aos lazeres, especialmente a uma limitação razoável da duração do trabalho e às férias periódicas pagas. Então a gente quer, né, que se mantenham mesmo os direitos trabalhistas, esse direito a férias e a repouso remunerado, para o lazer e o convívio com a família e seus semelhantes, está previsto também no item do artigo 24 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 25. Toda pessoa tem direito a um nível de vida suficiente para lhe assegurar à sua família a saúde e o bem-estar, principalmente quanto à alimentação, ao vestuário, ao alojamento, à assistência médica e ainda quanto aos serviços sociais necessários, e tem direito à segurança do desemprego, à segurança no desemprego, na doença, na invalidez, na viuvez, na velhice ou noutros casos de perda de meios de subsistência por circunstâncias independentes de sua vontade. Então veja só, aqui assegurando uma rede de proteção ao idoso, ao doente, para que ele tenha o seu bem-estar mínimo como humano garantido, né? Para toda a pessoa, fala, toda a pessoa, inclusive quando ela perde as condições laborais, conforme está explícito aqui no item 1 do artigo 25. Item 2. A maternidade e a infância têm direito à ajuda e à assistência especiais. Todas as crianças nascidas dentro ou fora do matrimônio gozam da mesma proteção social. Então existia, né, uma discriminação por parte das sociedades e às vezes até por parte dos pais, mais ainda por parte do pai, quando a criança nascida fora do casamento. Então o item 2 do artigo 25 garante a essa criança, a essa pessoa, esse ser humano, plenos direitos, exatamente como todos os membros da família. Artigo 26, item 1. Toda pessoa tem direito à educação. A educação deve ser gratuita, pelo menos a correspondente ao ensino alimentar fundamental. O ensino alimentar é obrigatório. O ensino técnico e profissional deve ser generalizado. O acesso aos estudos superiores deve estar aberto a todos, em plena igualdade, em função do seu mérito. Então, garantindo ensino fundamental a todos, né? Elementar obrigatório, acesso ao ensino técnico e profissionalizante, tudo isso está previsto também na Constituição do Brasil, né? E também a possibilidade de acessar curso superior está previsto aqui nesse artigo 26. Nós sabemos que essa não é a realidade de muitos países pelo mundo, né? Sobretudo países na África, mas também aqui países na América Latina, onde as pessoas têm sim dificuldade de acesso e muitos ainda têm que lutar muito para conseguir garantir os seus direitos básicos, sobretudo a educação básica. Item 2 do artigo 26. A educação deve visar a plena expansão da personalidade humana e ao reforço dos direitos do homem e das liberdades fundamentais, e deve favorecer a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e todos os grupos raciais ou religiosos, bem como o desenvolvimento das atividades das Nações Unidas para a manutenção da paz. Então esse artigo 26, ele tratando da educação, neste item 2, a educação deve visar a plena expansão da personalidade humana e ao reforço dos direitos do homem. Então, infelizmente, eu não percebo ainda essa maturidade na educação. Como eu já tratei num vídeo aqui no canal que fala educação e contemporaneidade, caminhos e descaminhos no século XXI, está aí no canal, podem consultar e assistir, é uma live de 42 minutos, eu falando sobre a educação. Então, nesse vídeo, eu retomo justamente essa questão. Nós precisamos retomar dentro da educação os valores humanistas. Hoje não percebo a educação tecnicista, uma educação visando apenas conceitos e habilidades e competências, que é um retorno ao tecnicismo,
nós perdemos o caminho do humanismo, que seriam os saberes necessários à educação do século XXI e os pilares da educação também. Um escrito do Delors e outro escrito de Edgar Morin. Então a gente precisaria retomar esses escritos, não só esses, outros também, né? Mas que vão na direção da humanização do ser humano pela educação, a expansão do pensamento, a expansão da mente e a plena possibilidade de se desenvolver todas as capacidades humanas. Eu não percebo a educação seriamente, a educação institucional, institucionalizada, seriamente correndo nesta direção. Percebo muito mais uma educação tecnicista, como eu disse, e também a educação capitalista, pois onde nós não temos escola particular, todos os lugares estão cercados por escolas particulares que visam muitas vezes a venda de material e conteudismo apenas, sem a formação básica do ser humano como um todo. Item 3 do artigo 26. Aos pais pertence a prioridade do direito de escolher o gênero de educação a dar aos filhos. Então os pais têm esse prerrogativo, eles podem procurar uma escola ou um sistema de ensino que melhor lhes aprover. Muitas vezes aquele que é excluído social fica à mercê de uma única escolha, que é a escola pública mesmo. Artigo 27. Toda pessoa tem o direito de tomar parte livremente na vida cultural da comunidade, de fruir as artes e de participar no progresso científico e nos benefícios que desses resultam. Então não precisa pedir licença para produzir literatura, para produzir poesia, não precisa pedir licença para fazer pesquisa científica, nesse sentido aqui do artigo 27, não precisa de autorização prévia para participar livremente da vida cultural e artística de sua comunidade. Item 2 do artigo 27. Todos têm direito à proteção dos interesses morais e materiais ligados a qualquer produção científica, literária ou artística de sua autoria. Então, criar proteção aos direitos autorais, né? Ver assegurado o seu direito autoral. Artigo 28. Toda pessoa tem direito a que reine no plano social e no plano internacional uma ordem capaz de tornar plenamente efetivos os direitos e as liberdades essenciais na presente declaração. Então, sob qualquer circunstância, em qualquer lugar, a qualquer tempo, qualquer pessoa pode invocar a proteção dos artigos dos direitos humanos desta Declaração Universal dos Direitos Humanos, inclusive cobrar que existam condições favoráveis para a manutenção de todos esses direitos. Artigo 29. O indivíduo tem deveres para com a comunidade, fora da qual não é possível livre e pleno desenvolvimento de sua personalidade. Então não é apenas viver uma vida desregrada. O indivíduo tem dever também cuidar, zelar pela sua cultura, pela sua sociedade, pelos outros seres humanos, pela sua comunidade, o melhor para esta comunidade. 2. No exercício deste direito e no gozo destas liberdades, ninguém está sujeito senão às limitações estabelecidas pela lei, com vista exclusivamente a promover o reconhecimento e o respeito dos direitos e liberdades dos outros, e a fim de satisfazer as justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar numa sociedade democrática. Ou seja, todos têm os direitos humanos garantidos, não serão privados desse direito humano, porém, o que pode ser regrado por leis que visem sempre a melhoria social e o bem-estar social de um país, de um estado, de um município, de uma sociedade, de uma comunidade local. Em caso algum, esses direitos e liberdades poderão ser exercidos contrariamente e aos fins e aos princípios das Nações Unidas. Então, esses direitos, eles têm que estar em comum acordo com a existência de todos, né?
para exercer esses direitos humanos, a pessoa deve estar em comunhão com as outras leis também, leis que não agridam a esses direitos, obviamente, e ela deve estar aqui em comunhão com os princípios que norteiam a ONU. E o artigo 30 é o último, ficará então para o dia 30, quando da live nós iremos comentar e nós iremos falar um pouco mais aqui no artigo 30 e nós iremos ter o título na live: Direitos Humanos e Neo-Humanismo, Cooperativismo e Pós-Capitalismo. No mais, gratidão por ter assistido a mais este vídeo aqui no canal Arcano Lilo. Se não é inscrito, inscreva-se em nosso canal, compartilhe este vídeo, compartilhe essas ideias para chegar ao maior número de pessoas este vídeo e fazer valer aqui o nosso trabalho. Mais uma vez, meu forte abraço e até o próximo vídeo aqui no canal Arcano Lilo, o canal socioeducativo de entretenimento.